Vamos então começar primeiro vamos começar com as perguntas, né? Quem foi o primeiro intérprete da palavra de Deus e quais as suas astúcias? Foi quem? E aí, quem mais? Alguém colocou diferente? Só especifiquei. O diabo e Satanás. Usado por Satanás para interpretar a palavra de Deus foi o princípio da distorção da palavra. Distorção. Gênesis 1, 5. Alguém botou mais alguma coisa ou todo mundo foi objetivo? Não, eu botei Foi tudo. o diabo que atraiu a palavra divina no sentido que ela não tinha, falseando astuciosamente a verdade. Mais alguém? Distorcendo a verdade com astúcia, limitando uma parte e citando só o que lhe convém. Distorcendo a verdade com astúcia. Falsando absolutamente a verdade. Beleza. Mais alguém? Então, vamos seguir. Qual deve ser a regra fundamental na interpretação da Bíblia e por quê? A hermenêutica é a arte da interpretação de um texto bíblico. Sem a hermenêutica não tem interpretação exata. E qual deve ser a regra? A escritura ser escritada, a Bíblia é sua própria intérprete e a escritura interpreta a escritura. Alguém escreveu diferente? Alguém respondeu diferente? Certo? Que aí é aquela questão, né? Eu não sei se eu cheguei a usar essa expressão, né? O que Moisés, os profetas, Jesus, os apóstolos disseram. Porque você vai pegar uma passagem sobre o batismo pelos mortos, só tem ali. Entende? Aí você vai pegar uma doutrina a partir de um negócio que só tem ali. Agora, por exemplo, contra a mentira, aí é tranquilo. Você vai ver vários textos, né? E aí é importante ver como se fosse uma teologia bíblica da família. O que é família em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, assim, o que a Bíblia fala sobre família no geral. Então a gente pegar uma ideia mais ampla do que uma ideia específica, restrita a um livro, a um capítulo ou a um versículo isolado, né? E aí, ia falar alguma coisa ou não? Então, e 3, quais os males que resultam de não interpretar as escrituras por si mesmo? Eu botei interpreta de forma errada, pode prolongar desnecessariamente a enfermidade ou até resultar em morte física, até a morte da alma através da exegese errada. Pessoas podem ter sido levadas à morte eterna. Mostra você. Vou pegar uma coisa simples. Por exemplo da cura, né? Se a gente pegar situações como salvação pelas obras. Uma pessoa que tenta ser salva pelas obras não vai ser salva, porque ela confia na sua própria justiça. Então pode parecer que assim, legal, você vai ter todo mundo movido por culpa, vai assim, a igreja vai estar bombando, porque está todo mundo com medo de ir para o inferno. Mas só que o que acontece? A pessoa está tentando comprar o céu, e assim ela não vai. Ou seja, você tem que fazer o que é certo porque é certo, e não fazer o que é certo como assim, eu vou fazer isso aqui para ir para o céu. Não, porque tem gente que não é crente, que é muito mais correto que você nessa área e não vai para o céu. Porque o que faz a gente ir para o céu é a salvação pela graça. Então estou dando só esse exemplo. Está dando para entender que assim, digamos, aí alguém que vai ouvir o que eu não estou falando, né, vai dizer o seguinte: então é porque eles viver de qualquer maneira? Não foi isso que eu disse. Até porque é o seguinte, um caroço de manga só pode se tornar uma mangueira. Ele não vai virar uma jaqueira. Se você nasceu de Deus, a divina semente está em você. Você não tem como ficar vivendo pecando, porque você nasceu de Deus. Então, o Deus que está na sua vida, até quando você vai pecar, você não peca na plenitude do cara que não é salvo. Por quê? Porque você vai pecar, mas você peca assim: mas eu sou crente, né? Eu sou da igreja,
Ah, eu sou pastor, eu sou diácono. Pô, Deus está vendo. Assim, não é igual, por exemplo, você está com o teu colega ali. Teu colega está se fazendo na sujeira. Você está assim, eu estou sujo. Deu para entender onde eu quero chegar? Assim, por quê? Porque você nasceu de Deus, então há uma mudança. Aquele que nos converteu, ele pode estar dentro da igreja, cantando louvor, mas assim, é na maracutaia, na malandragem, tá entendendo? No somebody love, armação, por quê? Porque não tem novo coração. Ele é religioso, conhece as organizações da igreja, ele canta, ele prega, ele faz bonito, o povo fica arrepiado, mas a vida dele não é transformada. Por que a vida dele não é transformada? Porque embora ele esteja ali, os valores dele não são cristãos, ele não quer agradar a Deus, entende? Assim, é uma situação de que é como se, olha, eu faço tudo certinho, não é bem certinho, porque a motivação não é boa. Por exemplo, você ser um camarada que a cada culto dá uma oferta de R$100, pô, teu pastor vai olhar para você e falar assim, poxa, fulano é um crente tanto, hein? Só que o seu pastor não sabe qual é a sua motivação quando se dá os R$100. Você pode estar dando os R$100 porque você está querendo aparecer para o pastor. Você pode estar dando R$100 porque você quer manipular nas reuniões. Você pode estar dando R$100 porque você quer fazer da igreja uma poupança de Jesus, né? Você dá R$100 para você ter R$1.000 depois. Então assim, muitos podem ser os motivos de você estar dando R$100. Entende? Você de repente pode ser aquele camarada que chega cedo na escola bíblica, mas de repente chega cedo só para poder falar mal dos outros que chega 5 minutos depois. De repente ser aquele cara que chega cedo, né, só para de repente saber a movimentação do pessoal na igreja, poder saber um pouco mais sobre a vida de alguém, saber o que o pastor estava fazendo antes de todo mundo chegar. Ou seja, gente, eu não sei se dá para perceber que fazer coisa boa nem sempre é com boa motivação. Então às vezes o indivíduo, ele aparentemente, esse cara vai para o céu, mas às vezes não vai. Por quê? Porque ele não foi salvo pela graça. Então eu não sei se dá para perceber que, por exemplo, quando a gente fala sobre a salvação ser pela graça, vai ter gente que vai dizer assim, então pode ver de qualquer jeito? Não. Só que fazer tudo certinho não significa que você está salvo, só significa que você fez tudo certinho. Sabe lá Deus o porquê você fez tudo certinho. Entende? Os fariseus, eles eram muito mais corretos do que os discípulos, mas Jesus falava o que eles eram? Sepulcros caiados. Entende? Só que, por exemplo, Paulo era um camarada extremamente produtivo, mas ele mesmo diz o quê? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Miserável homem que sou. Ou seja, a gente via Paulo super correto, né? Mas ele sabia que ele não era essas coisas. Ou seja, a salvação é pela graça. Pobre do crente que se ilude achando que ele é alguma coisa. Mas eu não xingo minha mãe. Parabéns para você, só tem essas duas palavras, parabéns, mais nada. Só que a Bíblia fala que se você fizer o que tem que ser feito, você não passa de servo inútil. Claro, não falem isso para as ovelhas de vocês, porque o que as ovelhas de vocês querem ouvir é que elas são especiais. Mas agora, Jesus disse que se o servo faz o que era para ser feito, não passa de um servo inútil. Eu orei para caramba, serve inútil, Roberlão. Eu li a Bíblia toda, serve inútil, Roberlão. Mas assim a gente não vai ter alegria nenhuma, não. Alegre-se em mim, glorie-se em me conhecer. Glorie-se nas suas fraquezas. Glorie-se que você é convidado para pregar em tudo quanto é canto, mas você sabe que homileticamente tu está deixando a desejar. Você sabe disso, né? Então, glorie-se em que Deus abre portas para você, mesmo você sendo do jeito que você é. Em vez de você se gloriar, né, por ter feito alguma coisa. Você merecia o inferno, Roberlão. Por que eu estou falando Roberlão? Para ninguém ficar ofendido, estou falando para mim. Deu para entender? Eu mereci o inferno. Ou você acha que o diabo não conhece todos os meus modos e já podia ter me dado uma rasteira há muito tempo? Não deu por quê, Roberlão? Vou pegar a palavra do Daniel hoje. Satanás pediu para se andar contigo, mas eu intercedi por você. Então é o seguinte, você não perdeu o ministério porque você é bom, não, é porque eu te guardei. Você não evangeliza um monte de gente porque você é bom, não, é porque eu coloquei pessoas com o coração aberto para te ouvir.
Ou seja, eu não sei se deu para perceber, diminuiu até o número de gente. Tinha 4 aqui, só tem um agora. Então, deu para entender como é que é o negócio? É, gente, é mais ou menos assim. Então, aí dá para entender, né? Assim, vai ter que rodar, um pregador desse não dura. Então, nesse caso, né, não posso entrar nos pormenores aqui não, só os fortes entendem. E aí, em relação a isso, né, é importante a gente verificar, né, que quando alguém interpreta as escrituras de um modo que não é o modo adequado, vai ter gente que, por exemplo, não está salvo, mas aprendeu direitinho o jeito errado. Professor, eu vi um outro exemplo. Sim. Não, que estava falando a passagem que diz assim: chama os presbíteros, né? De óleo, né? E será curado. Tiago. Então, você faz as ideias erradas, olha, pode que você está curado, mas nós temos que procurar também os médicos. E ele dá uma outra palavra pro crente, né? Dá uma outra palavra, aí tu fala aqui que ela mal interpretada, ela pode trazer até a morte física. Por isso que você dava o exemplo dessa parte aí. Que Deus cura também, mas entendi. Tem problemas que... Perdão, então, eu acabei pegando a onda da morte espiritual, desculpa. E assim... Procurar os médicos. Porque... Entende? Porque o que ela acabou de falar aqui me lembra uma situação. Eu estava dando uma aula numa igreja pentecostal, né? Falando de profecia. Ó, Batista falando de profecia, na terra dos outros. E aí eu estava dizendo o seguinte, eu falei, gente, olha só, é a vida das pessoas. Se Deus realmente está usando você, beleza. Mas agora, se você não está seguro, é a vida dos outros. Entende? Você vai dizer que a mulher do cara está traindo o cara. Se não está, meu Deus do céu, olha o que você está fazendo. Você vai dizer que a mulher vai ficar grávida. Se não ficar, meu Deus do céu, não é uma brincadeira que você faz o negócio e você vai embora para casa e... Não. Eu, por exemplo, quando alguém conta alguma coisa para mim, eu faço igual a Maria, eu guardo no meu coração e vou caminhando. Pô, faz sentido. Se acontecer, eu vou na pessoa e falo assim, ó, aquilo que você falou, né, tal, sem problema nenhum. Mas eu sou assim. Tem gente que não. Tem gente que já volta para casa. Tu tá entendendo? Olha, eu lembro que, por exemplo, no meu 2º ano de casado, eu recebi uma profecia de que a Gisele ia engravidar. E eu não procurei, gente. Eu não fui numa igreja pentecostal e não fui num dia de círculo de oração, né? Era uma vigília de uma igreja batista. Então, assim, eu não procurei nada, né? Porque tem gente que vive caçando, né? Como quem vai jogar buzo. Tem gente que fica nessa neurose. Eu acho que gente assim acaba caindo numa armadilha. Porque nisso que ela está naquela busca frenética, ela é uma presa fácil, né? E aí, nesse caso, eu contei para a Gisele falou assim, Roberlão, para de tomar o contraceptivo. Eu falei, não. O que Deus disse, Deus disse. E o que Deus não disse, vamos seguir nossa vida. Né? E aí acontece, a gente foi vivendo e não aconteceu nada. Agora, se a gente é daquele jeito que fica assim, compra o berço, faz não sei o que lá, e faz isso, e faz aquilo outro. Acabou que, por exemplo, eu descobri, depois de 11 ou 12 anos de casado, que eu tinha dificuldade para ter filhos. Agora imagina se eu sou aquele cara que abre o coração, como é que eu ia ficar? Deu para entender? E aí, quando eu estava contando sobre isso, aí uma jovem contou, que uma irmã contou para a mãe dela, que estava vendo ela feliz, estendendo a roupa na corda, que se não fosse dela, seria da filha dela. Filha dela agora não lembro se é noiva ou namorada, solteira. A mãe fez o quê? Começou a marcar em cima da menina. O namorado da menina, filho do pastor da menina. Ficou numa situação constrangedora, chateado, porque assim, tenta se colocar no lugar de um cara crente que se esforça para não pecar e leva na conta que está pecando. Não, tenta se colocar no lugar. É como, por exemplo,
Um negócio que eu sempre fiquei com raiva era quando alguém dizia que eu queria fazer as coisas do meu jeito. Porque você fala assim, pô, tu faz reunião, tu faz assembleia, tu faz isso, faz... quer fazer do seu jeito. Aí você fica com raiva. Por quê? Porque não corresponde. Então o menino ficou injuriado. O que aconteceu? Acabou que a mãe da menina engravidou, ficou toda feliz, mas acho que não chegou a 2 meses, teve aborto espontâneo. Como é que fica essa situação? Eu não sei se dá para perceber. Entende que assim é importante a gente ter bastante cuidado, né, com a vida da pessoa. E aí, trazendo para esse caso de Tiago, sobre a questão da cura, poxa, tem alguém enfermo? Chama os presbíteros da igreja, e os presbíteros vão ungir o enfermo com óleo, e a oração da fé vai vai curar o doente, e Deus o levantará. E aí o que acontece? Vamos pensar, quando Paulo fala para Timóteo, tomar um pouco de vinho. Por que Paulo não fez isso? Não vamos esquecer, Paulo falou sobre a ajuda da igreja no período de enfermidade dele. Paulo fala para os Gálatas que, se possível, eles até arrancariam os olhos para darem os olhos para ele. Então você vê que assim, Eliseu morreu com a morte que havia de morrer. Eu acho que alguém pode dizer que Eliseu não era homem de Deus ou estava doente porque não tinha fé. Uma pessoa dessa está com encosto, pelo amor de Deus. Está dando para entender? Uma coisa é dizer que eu estou doente porque eu não tenho fé. Agora dizer que Eliseu, detalhe, Eliseu depois que morre, quando pega os ossos dele, né, e deixa lá, e aí pega um cara morto, e quando o cadáver do cara encosta ali nos ossos de Eliseu, o cara levanta. E como tinha uma batida, né, de exército inimigo, acho que o cara levantou, ressuscitou e correu para não morrer de novo. Então o que acontece? Eu não sei se dá para a gente perceber, né, que assim, digamos, às vezes as pessoas elas trazem um pensamento positivo e chama de profecia. Ela pega uma aspiração, e desculpa, eu não tinha dado naquela vez, né? Pega uma aspiração dela e chama de profecia. Gente, profecia é aquilo que Deus mandou falar. Pastor Roberto, não acredita em profecia? Não é isso que eu estou dizendo. Eu acredito em profecia. Profecia é ser porta-voz do que Deus mandou dizer. Se Deus não mandou dizer, não é profecia. Entende? Então o que acontece? Profecia é o que Ágabo faz quando pega os cintos de Paulo e fala assim: o dono desse cinto aqui, se for para Jerusalém, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Aí eu pergunto, quantos de nós está com disposição para falar isso para alguém? Era o apóstolo Paulo, não era qualquer um não. Mas Ágabo falou o que Deus mandou falar. Não interessa se é o apóstolo Paulo. Diante de Deus, o apóstolo Paulo é uma alma igual a mim. Ele é o grande apóstolo para a gente. Para Deus ele está na mesma régua. Aí eu pergunto, quem se mete nesse negócio? Eu profetizo que você vai ter um carro, é mole. Eu profetizo que vai dar tudo certo na sua vida, é mole. Quem não quer escutar coisa boa? Todo mundo vai querer me ouvir pregar se eu só falar coisa boa, é mole. Agora fala assim, tu tem que tomar vergonha na cara, paga lá a coxinha que tu está devendo na cantina. E aí? É indireta. O pessoal não gosta, fica chateado. As pessoas, aí eu sou obrigado a citar Renato Russo. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Falar sério. Deu para entender? E aí, perdão, só para eu fechar aqui essa questão, né, de que assim, cara, não diz que a pessoa vai, ou que a pessoa é, ou que a pessoa está, se Deus não disse. Mas e aí, e se eu não tiver certeza? Então, tu vai botar a vida dos outros a partir da tua dúvida? Se você não sabe se é ou se não é, não brinca com a vida dos outros, pelo amor de Deus. Fala, Roberto. E aí moravam lá, no vizinho nosso conhecido. E aí tinha um casal jovem lá, o filho dele com uma namorada, já viviam maritalmente, né? Não era missionário único. E aí, evangelizando, falando de Deus, né? Aí o colega falou que teve uma revelação, né? Uma profecia para o casal. Ele
vira para o casal e fala assim para a menina: Deus me revela, né, que você está olhando para outro rapaz que não é o seu esposo. Quando ele falou isso, pastor, eu baixei a cabeça e falei: meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Na hora, o rapaz começou a discutir com a menina: o quê? Você está o quê? E a menina: não. E aí, manda vir em casa. Eu, com vergonha, falei: não, acabou, vamos embora aqui. Nunca mais sei que o rapaz vai analisar. Qual é uma situação dessa? O cara, Deus me revela que você falou para a menina: ó, você está olhando para outro rapaz que não é o seu menino, o seu marido. Aí eu não sei se dá para vocês perceberem o seguinte: vocês entendem que por mais que a pessoa tenha dom espiritual, a pessoa precisa de um pastor? Tem que ser pastor. Ah, eu oro e os outros é curado. Meu pastor não cura ninguém quando ora. Tá, mas é por isso que você tem pastor. Para alguém te ajudar a ter pelo menos bom senso, né? Bom senso. Porque acontece, a gente está tratando da vida dos outros em nome de Deus. A parte que é pior, se pelo menos você falasse em teu nome, mas você está usando o nome de Deus. Você diz que Deus vai curar, Deus não cura, a pessoa não fica com bronca de você não. A pessoa fica magoada com Deus. Entendeu? Você diz que a pessoa vai engravidar, a pessoa não engravida, ela não fica com bronca de você não, ela fica com mágoa de Deus. Ela acaba não acreditando mais em igreja. Entende? Tem uma raça de gente que fica brincando de igrejinha. Eu fico pensando assim: meu Deus do céu, essas pessoas não conseguem ter noção de que assim, elas estão usando o nome de Deus, né? Mas vamos parar de falar de coisa triste. Então, vamos... Oi. Para completar aqui, como você está falando, o irmão me trouxe. É caos também? É.